Shalom Lekulam. Bem, eu gostaria de ler em Kohelet, a partir do versículo 22 do capítulo 2 de Kohelet, que traduz em Eclesiastes. Gostaria de ler o seguinte: porque quem mais, ou seja, porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Diz mais: porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgastante. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é passageiro. Diz ainda: não é, pois, bom para o homem que coma e beba, e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Então, o que mostra aqui o Taná aconselha o homem que deve o seu trabalho, que se fadiga do serviço que faz durante toda a semana. Aqui o Taná dá um conselho para que ele viva, ele trabalha para viver e não viva para trabalhar, mas que ele possa comer, que ele possa beber, usufruir do fruto do seu trabalho, porque, segundo aqui Kohelet, tudo é passageiro, até mesmo a nossa vida, a mocidade, tudo é passageiro, tudo vai passar com o tempo. E o conselho aqui que nós entendemos é que o ser humano viva, ou seja, trabalhe para viver, para calçar, para vestir, para morar, tá? Mas não viva para trabalhar, porque tudo passa, tudo é passageiro. Então se dá um conselho que você beba com moderação, que você coma com moderação também, que você possa se reunir no seu Shabat para você fazer uma refeição diferenciada, uma refeição especial no Shabat. Possa se reunir também em Rosh Chodesh, início de mês, de cada mês, fazer uma refeição diferenciada, tomar um bom vinho. Embora vinho bom é aquele que é vinho. Se for vinho, é bom, independentemente do preço, né? Tudo com moderação. Então nós, israelitas, nos reunimos em volta da nossa mesa todo Shabat. Devemos nos reunir também uma vez por mês em volta da nossa mesa para usufruir do fruto do nosso trabalho. Não exagerar, é claro, mas usufruir do fruto do nosso trabalho em Rosh Chodesh também, em festividades como Sukkot, Hanukkah, Purim, e em outras ocasiões que nós temos. E é o conselho que nós vemos aqui em Kohelet. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, senão usufruir do seu trabalho.
Porque diz mais aqui, ó, porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgastante. Até de noite não descansa o seu coração, mas também isso é passageiro. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba, e que faça gozar sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi, que vem de Deus. Comer e beber, quando levantamos o nosso copo de Kiddush, nós agradecemos a Deus pelo fruto da videira. Também dizemos a Deus por tudo, pela comida que nós comemos. Então estamos sempre lembrando de nosso Deus, o nosso Criador. Bendito seja Ele em cada refeição que nós fazemos. Aqui um pouco mais adiante, ainda em Koheret, versículo 7 do capítulo 8 de Koheret, que traduz em Eclesiastes, diz o seguinte: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho. Está mandando. Olha só. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Diz mais o seguinte: em todo o tempo sejam alvos as tuas roupas, sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade. Vaidade que fala é a vida passageira. Tudo é passageiro, até a vida. Então, o Taná diz que a gente coma, a gente beba o nosso vinho com a mulher, com a esposa, em família, né? Porque não vou cansar de repetir que nós, israelitas, não fazemos parte de um rebanho de gnus, como os búfalos. Se vemos as bênçãos de Deus sobre as tribos, as nossas tribos, nós vemos quando Deus abençoa a tribo de Benjamim, falando que ele é lobo que despedaça. Então, quando Deus ele compara os benjamitas com lobos, está se falando de um animal que não é como os gnus, que fazem parte do rebanho. Também não é um animal como o tigre solitário. O lobo ele tem sua matilha. A matilha do lobo é a sua família. Então, eles caçam juntos, eles comem juntos, eles vivem juntos. Se nós vemos para a tribo de Yehudá, o clã Yehudá, nós vemos que o clã Yehudá ele é comparado a leões. E a Torá fala, ou seja, se refere a eles como leões. E, novamente, os leões não são como os búfalos, não fazem parte de um rebanho. Rebanho numeroso, milhares de gnus, milhares de búfalos, não. Também o leão, ele não é como o tigre, solitário. O leão tem o bando dele. O leão e o bando do leão, ou seja, o bando do leão é a família dele. Então você vai ver sempre o leão fazendo parte de uma família. Então o que eles fazem, os leões? Caçam juntos, comem juntos, andam juntos, vivem juntos. Isso é a família. Então nós vemos que no tempo de Noé, que chamam de Noé, Deus, ele condenou a sociedade, mas ele salvou quem? A família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras.
Então Deus ama a família. E Deus ama que você viva em família, que você curta em família, que você usufrua tudo em família. Mas sem exagero. Sem exagero. Então, gostaria de ler mais adiante, ou seja, mais em outra parte aqui do Tanar. Dessa feita nós iremos sair de Kohelet, nós iremos para Mishle, que traduz em Provérbios. Então eu gostaria de ler o que diz a Torá do exagero. Comemos, bebemos, usufruímos do fruto do nosso trabalho, mas sem exagero. Como se diz o velho ditado, tudo que fazemos, fazemos com moderação. Se comemos, comemos com moderação. Se bebemos, bebemos com moderação. Então, em Mishle, vamos aqui os versículos 20 e 21. Versículos 20 e 21 do capítulo 23 de Mishle, diz o seguinte: não esteja entre os beberrões, nem entre os comilões. Tá? É um conselho. Aquela pessoa que só vive na pizzaria, só vive na lanchonete, e quando não vai até a pizzaria, traz a pizzaria até ele, pede, delivery, entrega em domicílio. Então, quando não vai, pede para entregar no endereço. Pessoas que não fazem uma comida em casa, um café da manhã, um almoço, uma janta, pegaram o mau costume de comprar comida que sai mais caro. E são exatamente essas pessoas que vivem reclamando da vida. Sempre reclamando da vida. Sempre transmitindo a culpa do seu fracasso para uma outra pessoa. Reclamando de alguém que é bem-sucedido, de outra pessoa que é bem-sucedida, mas só vive na pizzaria. Gastando dinheiro com comida. Você vê como são as galinhas? Comem e defecam, comem e defecam, comem e defecam. Então, bem assim são algumas pessoas. E o Tanar aconselha que você não esteja entre os beberrões e nem entre os comilões. O camarada só vive bebendo. Todo final de semana tem que beber, tem que beber, tem que beber, e é exagero. Estou falando do copo de kiddush que você toma. Quando você não tem dinheiro para comprar o seu vinho, você toma uma bira, você toma uma cerveja, ou você toma alguma outra bebida, se você pode até tomar uma outra, um whisky, por exemplo, mas tudo com moderação, tudo com limite. Uma garrafa de whisky que dura apenas uma semana, mas que dura semanas, meses até. Guardada ali, você vai e toma um pouco para usufruir do fruto do seu trabalho. Agora, o que Deus aconselha, Deus aconselha que você usufrua do fruto do seu trabalho, como beba, mas com moderação. Outro conselho que Deus dá é que não haja exagero. Ou seja, que o Tanar deixa claro aqui que não haja exagero, nem em beber, nem em comer. Que diz aqui, não esteja entre os beberrões, nem entre os comilões. Há um tempo eu achava que vício era apenas beber. Pessoas se viciavam em bebida e ficavam bebendo, gastando todo o seu dinheiro e sua saúde com bebida. Mas eu vejo que há um outro vício também, que as pessoas não falam que é vício, mas é vício. É o comilão, como diz aqui. Não esteja entre os comilões. É aquela pessoa que vive comprando, sabe, fazendo comida, gastando absurdos, isso direto, sabe, tomando Coca-Cola, tomando outras bebidas caras, mas continuamente, sem intervalo, gastando até o que não tem. Quando não tem dinheiro em espécie, no cartão, usa o cartão, faz o Pix, mas tem que estar sempre comendo, sempre bebendo.
Então, o comilão também é um viciado. Ele é um viciado. Ele deixa seu dinheiro na pizzaria. Ele deixa seu dinheiro no restaurante porque o comilão ele quer aparecer. Ele quer ostentar. Ele faz parte de uma manada. Ele faz parte... É como se ele não fosse nem... ele não está entre os benjamitas comparados a lobos, nem entre os judeus comparados a leões. Eles estão entre os gnus, entre os búfalos, que fazem parte de uma manada. Ele precisa da aprovação externa, ele precisa de validação externa. Por isso tem que estar aí no meio da sociedade, no meio da manada, gastando o que não tem, porque precisa aparecer ou demonstrar que tem dinheiro, que pode estar comendo comida cara em restaurante, em vez de fazer sua comida em casa, isso também é bem mais em conta. Em vez de fazer sua comida em casa, seu café da manhã, sua janta, seu almoço, está sempre fazendo refeição fora e gastando com churrasco no final de semana, além de pagar suas próprias despesas, paga despesa para os seus convidados, para os seus amigos, mas chorando no banheiro, reclamando da vida, endividado até o pescoço. Por quê? Porque exagera, porque quer aparecer. A pessoa não vive para si, vive para os outros, vive para a sociedade. Quem vive para a sociedade vai afundar cedo ou mais tarde. Uns já afundaram, outros estão afundando e outros vão afundar com o tempo, porque gasta seu dinheiro exageradamente com comida. É o comilão, como diz aqui em Correrite. E olha só o que diz mais. Não estejas entre os beberrões, nem entre os comilões, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. O comilão e o beberrão cairá em pobreza. Você não pode viver para beber, viver para comer, só comer, comendo direto. Nós precisamos do nosso café da manhã, do nosso almoço, da nossa janta. E fazendo tudo em casa sai bem mais em conta. Sai bem mais em conta. Certo? E sem exagero. Do que viver na pizzaria. Diz aqui, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. Então, o comilão que vive na pizzaria vai cair em pobreza. O comilão que só vive num restaurante vai cair em pobreza. O comilão que só vive fazendo churrasco vai cair em pobreza. O comilão que fica fazendo aquelas comidas que deveria ser feita apenas no Shabat, uma comida especial, então em Rosh Chodesh, ou então em outras ocasiões como Hanukkah, como Purim, mas faz diariamente aquelas comidas caras, né, para ostentar, para aparecer, vai cair em pobreza. É como se fossem as galinhas, come defeca, come defeca. O dinheiro não é transformado em outras coisas. O dinheiro não rende. Tem que estar gastando com alguma coisa. Então, conselho do Taná, coma e beba, meu irmão. Você trabalha, usufrua do fruto do seu trabalho, mas só que trabalhe para viver, não viva para trabalhar. E usufrua do fruto do seu trabalho, mas com moderação. Com moderação. Porque o conselho aqui está claro. Não esteja entre os beberrões e nem entre os comilões. É um conselho do Taná, aqui no Taná. Tá? E diz mais o motivo. Por que dá esse conselho? Dá um conselho. Não esteja entre os beberrões e os comilões. O cara só vive bebendo. O cara só vive comendo comidas especiais, comidas caras.
Aí, o conselheiro aqui, ele explica por quê. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. Só vive gastando. Você já viu uma pessoa com maus hábitos ganha um salário mínimo, gasta tudo, procura um jeito para gastar todo o salário que ganha, porque quer fazer parte da manada. Ele é um gnu, ele não é um lobo, ele não é um leão, ele é um búfalo, ele faz parte de uma manada. Se ele fosse um animal, não seria nem um leão, que tem o seu bando, e nem um lobo que tem sua matilha, que anda junto, que caça junto, que come junto, que vive junto. Vive juntos. Ele é um gnu, ele é um búfalo, faz parte de uma manada que está no meio dos milhares. Porque o leão, ele tem na sua família os membros contados. Os lobos também, você pode contar nas mãos a quantidade de membros daquela matilha. E um bando de leão do mesmo jeito. Você conta nas mãos a quantidade de membros daquele bando, daquela família de leões. Aí o estragado, a pessoa que tem maus hábitos, ganha um salário mínimo, arruma um jeito, está reclamando, tudo bem, é pouco, passa a ganhar mais. Aí passa a gastar mais, incrível que pareça. Passa a ganhar 2 salários mínimos e arruma um jeito de gastar os 2 salários mínimos. Antes era porque era 1, agora são 2, mas arruma um jeito de gastar aqueles 2 salários mínimos e vive reclamando da vida. Colocando a culpa no fulano, no ciclano, no beltrano, terceirizando a sua má administração. O comilão, ele passa a ganhar 4 salários mínimos, 5, 6, 7, 10 salários mínimos. Ele vai arrumar um jeito, uma forma de gastar aqueles 10 salários mínimos e vai continuar reclamando da vida. Aumenta os recursos financeiros, mas toda vez que aumenta o seu salário, o seu recurso financeiro, o seu dinheiro, ele aumenta também suas despesas, seus gastos, com seus maus hábitos. Então o comilão vai cair em pobreza, o beberrão vai cair em pobreza. Já ouvi falar daquelas pessoas que ganharam na loteria esportiva e ficaram milionários, de repente caíram em pobreza, estão na miséria hoje em dia. Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que ganharam na Sena? Se não me engano é esse o nome desse jogo. Ficaram milionários também e de repente agora estão na miséria, pior que nós aqui. Eu vou falar de atrizes famosas, atores famosos que eram milionários, que tinham mansões, que hoje não tem mais nada, vivem em asilo, não tem carro, não tem casa, não tem mais dinheiro e vive de favor. Pessoas que não têm mais nada na vida, eram milionários, eram exatamente essas pessoas, os beberrões e os comilões. Vamos lá, eu pago para todo mundo, aqui é ostentação total, entendeu? Então são essas pessoas que caem em pobreza. Mas se você vive para a sua família, se você compartilha com sua família, você é um homem familiar, você é uma mulher familiar, voltados para a sua família, o teu dinheiro vai render, você vai estar reclamando da vida. Ao contrário, você vai estar sempre agradecendo a Deus, bendizendo a Deus pelo que você tem, porque o teu dinheiro, ele vai entrar e vai permanecer. Então não tem dinheiro que dê para pessoas que têm maus hábitos. Tá? Se aumenta o dinheiro, aumenta uma forma de gastar esse dinheiro. Vai estar sempre reclamando da vida. É um mau costume que a pessoa tem. Por isso que eu prefiro ser como um lobo ou como um leão. Tenho meu bando, minha matilha, minha família, do que estar no meio da manada,
Pessoas reclamando da vida, murmurando, botando a culpa não sei quem do seu fracasso, sua falta de sucesso, e às vezes a culpa está nela mesma. Está no meio da manada, está no meio dos gnus, está no meio dos búfalos, faz mal para mim, pelo menos para mim. A pessoa vem falar, vai estar sempre reclamando, sempre murmurando, sempre falando coisas negativas que vêm atingir o teu psicológico, que não faz bem. Gosto de estar perto de pessoas que falam coisas positivas, coisas boas, que a gente usufrui juntos, tá? De coisas edificantes que vai ajudar o nosso psicológico, sabe? E vai nos fazer bem. E não pessoas tóxicas, pessoas nocivas, pessoas com maus hábitos que estão reclamando, que estão murmurando, que vivem de reclamar da vida. Mas não é porque ganha pouco, é porque tem maus hábitos. Maus hábitos. É beberrão e comilão. E o Taná deixa um conselho. Não esteja entre os comilões e os beberrões. E diz o motivo. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. Então levante teu copo de kiddush, agradeça a Deus. Mas não esteja, não viva bebendo. Tá? Não se dê a bebedice, não seja um beberrão. Faça sua refeição especial no Shabbat, em Rosh Chodesh, em Sukkot, em outras ocasiões festivas. Ou, se há um intervalo muito grande de nossas festividades, você quer degustar um bom vinho, você quer usufruir de uma boa alimentação, faça isso, mas com moderação, sem esquecer os conselhos que o nosso livro sagrado dá. Não faça parte de manada. Sociedade é boa para quem é político, que vive de impostos, que necessita dos impostos da sociedade. Mas nós, pagadores de impostos, nós, pessoas simples, nós não fazemos parte da sociedade corrupta, que Deus, ele condenou a sociedade no tempo de Noé, mas salvou a família. Então você vê que viver em família agradou a Deus. E viver em família também fez com que eles não se corrompessem. Se Noé vivesse no meio da sociedade, teria se corrompido. Se os filhos de Noé não seguissem o exemplo do pai e vivessem aí no meio dessa sociedade, também teria se corrompido. Se a esposa de Noé, se as noras de Noé também não vivessem em família, vivessem em sociedade, no meio da sociedade, que se dane esse negócio, tem que socializar. Que socializar coisa nenhuma? Cada um tem que se viver sua vida. Cada um tem que viver sua vida. Cada um tem que procurar realmente o seu rumo. Uns fazem parte de manada e outros fazem parte de matilha, como nós. Nós somos de matilha, nós não somos de manada. Nada de estar no meio da sociedade corrompida, só trazendo coisas negativas para nossa mente, para o nosso psicológico. E sempre tem alguém que diz, vamos socializar, tem que socializar. Você olha para países de primeiro mundo, eles são voltados para a família. Sai em família, passeia em família, vê um vizinho no supermercado, oi, pronto, e passa. É diferentemente aqui da nossa sociedade, que dizem que o macaco tem 85 de QI e a maioria dos brasileiros tem 83, mas eu tenho certeza que você tem mais QI do que o QI do macaco. Você tem mais QI do que o macaco. Você não tem apenas 85, muito menos 83, como dizem, que o QI do brasileiro é inferior ao QI do macaco. Que negócio é esse? Tá andando em família, de repente vê um amigo, deixa a família lá e vai lá, grupinho de amigos, e a outra parte vai, a esposa vai para o outro lado, para o grupinho de amigas, e aí se separam. Sendo que você vê irlandeses, holandeses, você vê, sai em família, curte em família, vê alguém na praça, oi, e continua em família. Volta para casa em família, curte em família. É diferente. Países de primeiro mundo são pessoas que vivem em família. São pessoas que vivem em sociedade.
Não são pessoas que vivem em manada. Tem que estar no meio de um montão de gente lá, usufruindo dos maus hábitos, dos maus costumes deles, e assim sendo influenciado de tanta coisa que se fala, que você ouve falar. Tá? Na sua cabeça, sempre está ouvindo pessoas com maus hábitos, seja ele qual for, pelo menos aqueles mau hábitos de camarada que gosta de botar aquele som estrondando, sabe, de ensurdecer, deixar você ensurdecido. E para piorar, além de botar um som alto, em vez de botar um fone de ouvido e curtir, regaçar o som e estourar o tímpano dele, ele não, em vez de botar um fone de ouvido e curtir o som que ele quer ouvir, ele bota um paredão na mala do carro, ou então dentro de casa mesmo, compra um som e bota o som estourando, não deixando os vizinhos assistir um jornal, fazer um curso online, ou às vezes dormir, porque às vezes trabalhou a noite inteira e precisa, ou então vai trabalhar no outro dia e precisa dormir a noite inteira, então bota aquele som estourando. E para piorar, bota aquelas músicas com letras de baixaria, sabe? Aquelas baixarias, que só fala em órgão genital, que só fala em sexo, que só fala em coisas, sabe? Que poderia ser, aqui no Brasil, atentado violento ao pudor, por faltar com respeito às crianças, porque não tem como, as crianças estão ouvindo essas baixarias, essas faltas de respeito. Então, pelo menos isso não está no meio dessa manada, sabe, com seus maus hábitos, seus maus costumes, sabe, que às vezes influenciam, e às vezes as pessoas acabam pegando aquela mania, fala porque ouviu falar e diz porque ouviu dizer, fofoca, sabe? Os gnus e os búfalos, eles vivem de fofoca. Aí eu ouvi dizer, aí eu ouvi falar, ai de nós, se a polícia fosse assim, você está preso porque eu ouvi dizer, tá? Ai de nós, tá? Se a polícia, se a justiça dissesse, você está condenado porque eu ouvi dizer, porque eu ouvi falar, porque eu ouvi um boato por aí. Então não faça parte da sociedade, faça parte da família, seja familiar, seja família, salve sua família, viva como Noah, sabe, em família. E você vê que eles só foram salvos porque eles viviam em família. Porque se eles não vivessem em família, vivessem em sociedade, vivessem no meio de manada, vivessem no meio dos gnus, vivessem no meio dos búfalos, eles teriam se contaminado, se corrompido também, e não teria restado uma só pessoa da humanidade. Porque Deus olha do céu até e diz, me arrependo de ter feito o ser humano. Tá? Então, se há milhares de anos atrás Deus disse, me arrependo de ter feito o ser humano, imagine, milhares de anos depois, se Deus está feliz com essa sociedade. Então você vê também no tempo de Ló, que chama de Ló, você vê que a família de Ló não se corrompeu porque vivia em família. Você vê que a sociedade sodomita, a sociedade de Sodoma, tá? Queria até pensar que aqueles anjos de Deus, que os malachim do nosso Deus eram homens, e queriam usá-los, humilhá-los como se fossem homossexuais, foram feridos de cegueira e depois Deus mandou fogo e enxofre sobre eles e foram queimados vivos, porque é isso que merecem pessoas que querem cometer tais abominações. Então, quem foi salvo, gente? A família. Ali estava a família de Ló, não se contaminando com aquela sociedade sodomita, tá? Mas vivendo em família, curtindo em família, sabe? Convivendo em família e não em sociedade, não em manada, entendeu? E nós vemos que quem se salvou, a família novamente. No dilúvio, quem salvou a família de Noah. Em Sodoma e Gomorra, quem se salvou? A sociedade ou a família? A sociedade. Deus condenou novamente a sociedade de Sodoma e Gomorra, mas salvou a família. Mas se Ló vivesse no meio da manada, socializando, como dizem eles, tá? Eles não teriam se salvado porque Ló teria se corrompido. Porque quando Abraão chega perante Deus e diz assim, por que destruirás a cidade? Se tiver ali 10 justos, destruirás a cidade, mesmo com os 10 justos dentro dela. E Deus disse, não, destruirei. Mas foi baixando a quantidade e de repente Abraão, ele diz, olha, meu Deus, se tiver 5 justos, destruirás mesmo assim a cidade. Tendo 5 justos na cidade, e Deus disse não. E sabe quantas pessoas justas Deus encontrou? 4. E eram exatamente membros de uma família, gente. Membros de uma família.
Ló, sua esposa, suas 2 filhas. Tá? Eles não se corromperam. Eles não viviam em sociedade, viviam em família. E Deus fez o quê? Tirou a família do meio de Sodoma e Gomorra, mandou fogo e enxofre, condenando aquelas 2 cidades por seus maus hábitos, por seus maus costumes, por seus pecados, por suas iniquidades. Então, meu conselho é: viva como leão, viva em bando e não em manada. Viva como os lobos, viva em matilha e não em manada como os gnus. E tenho certeza que Deus vai te salvar, para que você salve sua família. Seja um exemplo dentro de casa. Quer degustar seu vinho? Deguste em família. Tá? Quer usufruir do seu dinheiro, do fruto do seu trabalho? Usufrua em família. Tá? E quando se fala família, não apenas a família se fala consanguínea. Tá? A tua comunidade, quando você se junta na nossa família, nossa família que descende de Abraham, nossa etnia, tá? Nossa etnia, nossa família, quando nos reunimos para Hanukkah, para Purim, tá? Então nós curtimos em família, tá? Nós curtimos em clã, tá? Do jeito que nosso Deus nos ordenou, e não fazemos parte de uma sociedade corrompida, mas fazemos parte de um grupo de leões ou de uma matilha de lobos. Shalom, Lehitraot.